Acabou que ontem a gente chegou de viagem e eu nem falei nada, né? Porque eu fiquei no foco de Luquinhas e a gente teve leitura ao vivo de Prometeu Acorrentado. Tô quase acabando, Prometeu. Ontem eu ia acabar, mas Luquinhas estava com dor abdominal, gases, diarreia. Então eu fiquei focada nele e não consegui terminar. Prometeu Acorrentado me lembrou muito essa questão de o sacrifício pela humanidade e o fato dele ser pregado numa rocha. Me lembrou muito, lógico, com as devidas proporções e cada coisa no seu lugar, né? Tem uma comparação que às vezes pode parecer infâmia. Me lembrou muito Jesus Cristo. Mas essa questão de que eu me dei pela humanidade. Mas o contexto é diferente, né? O algoz aqui a gente tem um Deus que é o Zeus, como o algoz. Um universo completamente pagão, é outra história. Aí já falo com vocês, peraí. Então, resumindo, rolou que eu consegui nesse fim de semana de folga e mesmo descansando, passeando, eu consegui ler 2 textos de Prometeu Acorrentado. Consegui gravar, editar e subir uma resenha bem boa, bem legal, de A Morte de Ivan Illich. Recomendo vocês darem uma olhadinha se não conhecem, porque eu me entreguei meu coração naquela resenha. E consegui também ler um pouquinho de Percy Jackson, que é o primeiro, né, Ladrão de Raios. E consegui ler umas 50 páginas de Crônicas da Casa Assassinada. Foi produtivo, né? Fale, minha gente, hoje eu tô irritado, chateado, mas o colo da minha mamãe é o quê? Remédio. Ninguém me tira daqui. Gente, ele tá assim, Dona Cleide vem pegar ele, ó. Aí eu falo que ninguém tira ele daqui. Aí ele começa a rir. Ninguém vai tirar ele daqui, não. Vai ficar comigo. Né? Vai ficar com mamãe. Ninguém tira ele daqui. Ó. Eu não tô aguentando com esse garoto. Ninguém tira ele daqui. Vai ficar com a mamãe. Agora parou de rir. Mas, gente, eu tô impressionada. E aí, Dona Cleide vinha puxar e ele, ó. Ele nunca fez isso. Ah, rindo. Porque eu tô protegendo ele aqui. Diz que não vai sair, que vai ficar comigo. Você tá com a mamãe, fique tranquilo.
Vai ficar com a mamãe mesmo, com a mamãe. Pode tossir. Tosse pra limpar essa catarreira que tá aí. Mas ele tá irritado. E tá uma bênção. Mas hoje, ó, e não é irritação. A gente, parte é dor, que ele tá com uma coisinha no estômago, no intestino. A gente vai sexta-feira no gastro. Mas ele tá cheio de personalidade. Se não faz do jeitinho que ele quer, ele ó. Até a gente fazer do jeito que ele quer. Né? Ninguém vai tirar ele daqui. Ninguém vai tirar ele daqui. Tá com a mamãe. É da mamãe. Aí ele riu. É da mamãe. Ninguém vai tirar ele daqui. Bom dia. Luquinhas está a coisa mais linda do ponto de vista de descobertas, mas ao mesmo tempo ele estava muito ruim há um mês, piorando progressivamente da parte do intestino e começou a evoluir com intolerância à dieta, náuseas, distensão e tal, mas ainda muito bem, porém com isso. E aí a gente conseguiu marcar com um gastro, que vai ser daqui a pouco. E a ideia era fazer uns exames antes, se eu conseguir coletar alguns antes, não todos. E ele tá com uma bactéria ruim no intestino, que é a Clostridium. E aí a gente já saiu já o resultado do exame, a gente passa no gás pra começar a tratar isso. E aí essa noite ele, tipo, realmente chegou no limite, sabe? Ele não tá com febre, nada disso, mas ele começou a não tolerar nada da dieta. Tô dando 1/3 da dieta que ele precisa e tentando caprichar na água. E ainda assim ele nauseia, passa mal, mesmo com remédio de enjoo. E eu fiquei tão temerosa dele nausear, vomitar, dormindo, e alguém não ver, que eu dormi com ele aqui. Que nem eu fazia quando ele era bebê, que eu tinha medo dele ter crise. Então ele dormiu aqui em mim, assim, sentado comigo. Eu e ele sentado. Ou seja, eu não dormi, eu tô exausta. Exausta. Como eu não dormi, eu comecei o livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Que eu vou falar minhas impressões, o que eu tô sentindo durante a leitura. Eu vou falar também, vou acabar comentando outros livros que eu estou lendo, mas a ideia é que os blogs sejam mais temáticos para eu poder focar em alguma coisa e vocês tirarem alguma informação útil dos blogs, que não só eu ficar lamentando meus problemas e com verborragia em cima de vocês. Ai, é isso, gente. Eu tô meio assim com tudo isso, sabe? Triste. Depois eu tô terminando de trabalhar aqui, eu tenho que voltar pro hospital pra ficar com o Luquinhas. Ou voltar pro hospital, ó. Voltar pra casa pra ficar com o Luquinhas e a gente poder vir ir pro médico, que é aqui, eu vou ter que ir lá e voltar em Osasco. Então eu vou adiantar aqui as coisas, depois eu pego o livro. Eu já tô acabando o livro 1. Ele é dividido em vários livros. Não o primeiro tomo, ele tem 2 tomos, mas ele tem vários livros dentro dele. Deixa eu ver quantos, peraí. Ó, o livro todo é dividido em 12 livros e um epílogo, né? Eu tô terminando o livro 1. Tô no finalzinho do livro 1. Uma outra coisa. Eu comecei a cuidar da minha pele. Vocês estão me vendo sem filtro. Meus melasmas. Tô com um pouquinho de maquiagem. Mas essa maquiagem aqui é o protetor solar com cor, sabe? E aí eu passo o pozinho também da Epsol, que é protetor solar, sabe? E me manter sem brilho no meio desse calor.
E eu comecei a dieta ontem com nutricionista, finalmente, né? Só funciona comigo quando eu tô com nutricionista. Vamos ver se vai dar certo, se eu consigo perder uns pesos aí. Vou contando pra vocês. Estamos no médico, diagnóstico confirmado da bactéria do Luquinhas. Eu ainda não consegui parar para falar aqui da leitura dos irmãos Karamazov. Mas a gente terminou de ler lá no clube, nossa primeira tragédia, que foi Prometeu Acorrentado. A gente tá lendo aqui nessa edição da Zaha, que é a tradução do Mário de Gamakuri. E aí eu tava revisando os textos de apoio. Tem um texto de apoio aqui nesses ensaios do Federico Lourenço, que eu vou ler amanhã, que vai falar sobre a autoria, a forma mais resumida de falar. Aqui no Lucky Ferry, é mitologia e filosofia, ele traz tanto a versão do Prometeu do Hesíodo, do Platão, através de Protágoras, e também a edição de Ésquilo de Prometeu Acorrentado. Paideia do Werner Jaeger. Aqui a gente vai ter ele comentando tanto sobre a tragédia, sobre a questão do destino na mão dos deuses, que isso é diferente do épico, que é a questão da autorresponsabilidade, como a formação da tragédia em relação à política, cultura e bem a tragédia esquiliana mesmo. Características da tragédia esquiliana. Eu acho que nessa época ninguém discutia tanto assim sobre a autoria, então ele não traz esse debate tão importante sobre a autoria do Prometeu Acorrentado, de ser ou não do Ésquilo. Mas ele faz algumas análises importantes sobre quem é o Prometeu aqui, né? O que ele representa e sobre o que Zeus representa em relação aos homens, enfim, ok. Nesse livro aqui, que é a tradução de Dom Pedro em prosa, pela editora Madamu, o texto introdutório daqui, analisando cada parte do teatro, cada parte ali da tragédia de Prometeu Acorrentado, tá fantástico. Aí depois vem o texto de apoio falando sobre os materiais de Dom Pedro, sobre a tradução de Dom Pedro, para aí vir o texto meu de Prometeu Acorrentado. Não consegui ler ainda, vou ver hoje à noite que eu consigo disso. Aqui, Ésquilo, Tragédias de São Bilingue, com estudo tradução do Jato Rano. Tem vários textos de apoio que eu não li ainda, eu vou precisar ler para amanhã. E tem a tradução dele aqui. Eu não vou conseguir ler a tradução dele agora, eu vou deixar aqui para eu ler em um outro momento, mas os textos de apoio eu vou ler. Mas eu queria muito conseguir ainda esse aqui. Acho que não vai rolar. E aqui, em Ovídio Metamorfose, eu quero pesquisar duas coisas. Eu quero pesquisar tanto a história da Io, que eu lembro que quando eu li parte de Metamorfose de Ovídio, eu nunca li inteiro, né? Eu li um terço. Explicava o mito de Io bonitinho e explicava também aquela questão do surgimento do homem e mulher de Deucalião e Pirra, que é uma outra história derivada após a questão de Prometeu. Vou dar banho no Luquinhas agora. Essa é a situação da minha mesa. 3 cafés tomados. Hoje eu não estou com a minha canequinha para não ficar usando os copinhos. Um monte de livro aberto. Vou guardar tudo. Ih, tem um copo de água ali. Plantão acabou. Vou para casa, ficar com o Luquinhas e me dedicar a outras leituras aqui. Fica boa. Quem é? Cadê vovó? Cadê vovó? Vovó! E vovozinho? Cadê vovô? Bola do seu sonho. O que você acha? Ai, eu não aguento. Deixa eu aceitar a bunda dessa criança. Oi, vamos lá. Essa é uma parte da casa que vocês nunca veem. Nossa, tá ruim aqui a luz, tá? Bem ruim. Mas enfim, essa parte da casa vocês nunca veem, porque é o escritório que virou depósito da gente. Então, vocês nunca veem isso aqui.
Finalmente vamos começar a falar a falar desse livro, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu não sei, eu já li do Dostoiévski Crime e Castigo. Inclusive, eu preciso terminar minha segunda leitura, que eu parei no meio a segunda leitura, que foi o meu primeiro contato com literatura russa, e eu posso dizer que é um dos livros favoritos da minha vida. Eu li com uns 15 anos e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Foi um dos primeiros livros que eu consegui gravar o enredo, gravar o nome dos personagens e as mensagens principais ficarem marcadas em mim. E isso me impressionou. Pronto, Gente Pobre, ou Dupla Senhoria, Noites Brancas, então vamos lá, de novo. Gente Pobre, ou Dupla Senhoria, Noites Brancas, Uma História Desagradável, Crime e Castigo. E é isso. 6. Pronto, é isso. E Memórias do Subsolo, 7. Então eu já li 7 livros do Dostoiévski. Estamos indo para o 8º, com Os Irmãos Karamazov, que é sua última obra. Eu vou deixar aqui embaixo o link do projeto Lendo Autores, que é um projeto que eu comecei a fazer sobre Dostoiévski, para que eu acompanhasse, que eu estudasse o autor, suas obras, seus críticos, suas referências, enfim, estudasse e completasse tudo sobre Dostoiévski, mas é um projeto a perder de vista. Já que tá aqui, vou abrir a porta para ela já. É um projeto para perder de vista, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ai, gente, o que falar desse livro? Primeiro, existe um narrador aqui, que é um narrador meio, vou te contar uma história de algo que eu participei. Então, esse tom sempre tem um tom de fofoca, porque quando é um narrador em terceira pessoa contando uma história, ok, mas quando é um narrador que assim, ó, eu vi isso acontecer. Eu não sou parte dos integrantes principais da história, mas eu vi acontecer. Então, ele estava lá presente, ele vai contar a história com as impressões dele. Então, você vai ter aqui um narrador em primeira pessoa, vai ter suas preferências de personagens, que vai ter seu lado tendencioso da história. Aquela velha coisa de que o narrador é não confiável, né? Mas é não confiável nesse sentido, não que ele vai contar uma mentira, que vai ter um viés nisso aqui. Mas tem um tom de fofoca porque ele não é personagem participante, não é assim, olha, eu amava essa mulher, o narrador primeira pessoa assim, ó, fulano lá, eu via ele fazendo isso, aquilo, a história deles lá, ele vai contar um caos pra gente. E aí ele vai falar que ele vai começar os entremeios de uma história um desenrolar, um acontecimento que vai ser fatal, que vai ser extremo, que vai ser algo muito relevante. E pra isso ele vai contando os personagens principais dessa história. Então ele vem com essa história de que vai contar algo fatal e tal, e que fala que seu grande herói é o Alexei, que é um dos filhos aqui desses 3 irmãos, que na verdade existe eu acho que vai existir um duplo com o irmão de sangue dele, que tem um irmão não consanguíneo, enfim. Presta atenção, vou voltar aqui a organizar minha cabeça. Então, esse narrador, que é o não confiável, que vai contar uma fofoca, vai contar uma história, ele tem você já sabe qual é o viés dele, que é o viés desse Alexei como herói, esse Alexei como seu favorito, que às vezes a gente vai chamar ele de Alyosha, tá? Beleza. Ele vai começar contando a história dessa família e do pai. O pai é o Fyodor Pavlovich, acho que é assim que fala o nome dele. E ele consegue dinheiro e fortuna por meios escusos. Ele não é uma pessoa correta, ele é uma pessoa cheia de artimanha, malandragem, uma pessoa que vive nas orgias, na bagunça, na bebedeira, que sempre tá bêbado, que sempre vai falar coisas que você fica assim, meu Deus, vergonha alheia do que ele fala. E aí, ele se casa a primeira vez com a Adelaide Ivanova, que é uma personagem que fica pouco tempo aqui na história, mas é o seu primeiro casamento, que foi um casamento de rompantes românticos. Ela tinha um dinheiro e tal, mas ela é uma mulher que queria viver rompantes românticos, e logo ela se decepciona com ele, foge com outro cara, mas deixou um filho, que é o Dmitri. Esse filho também, o Dmitri é chamado de Mitya, que é o diminutivo, né? Ela, depois de um tempo, foge pra ficar com outro cara, mas depois de um tempo ela morre, e ele adora essa ideia de viúvo. Eu sou um viúvo sofredor e tal. E ele dá a impressão ao filho, o filho vai acabar sendo criado por um amigo da família, que é o Piotr Alexandrovich.
que é primo dessa Adelaide, ele vai acabar, tipo, patrocinando a educação desse menino durante um tempo. Acaba que o menino é meio relegado, vai ali, vai pra cá, vai pra cá. E o pai, ó, tipo, não quer nem saber da criança. Mas o filho fica com a impressão de que a família tem dinheiro, gasta o dinheiro que vai ganhando, tal, pedindo ao pai sempre mais, sempre mais. E quando no final ele volta pro pai, quero tudo que eu tenho, você já recebeu tudo, você já gastou tudo. E isso gera uma querela financeira na família, tá? Enquanto isso, houve um outro casamento do Pavlovich, do Fyodor Pavlovich. Ele se casa com a Sofia, que é uma mulher que sofre períodos grandes de histeria. E é uma mulher muito bonita, muito bela, que foi criada, ela é órfã, foi criada por uma generala, que tem também uma questão de dinheiro. Essa mulher morre e deixa 2 filhos com ele, um de 8 e outro de 4 anos, que é o Ivan e é o Alexei, os 2 filhos, né? Então, já temos 3 crianças. Minha chegueira tá roncando. Já temos 3 crianças aí, 3 filhos do Pavlovich. Um com a Adelaide e o outro com a Sofia. Bem. O Ivan, ele é o cara mais racional. Ele tem mais senso de realidade, digamos assim. Ele é muito inteligente. Ele logo desponta pra estudar e tal. Ah, sim, e tem o IF, que é um amigo da generala, que acaba também patrocinando o estudo desses meninos. A generala morre, deixa um dinheiro pra eles, o IF também deixa um dinheirinho pra eles, mas essa querela de pegar o dinheiro, como demorava, o Ivan na faculdade teve que sustentar. Então, digamos que o Ivan conhece o valor do dinheiro, né? E o Ivan começa a escrever artigos e a gente vê que ele tem uma tendência completamente ateia. Logo depois, a gente tem o narrador apresentando pra gente o Alexei, que ele pinta pra gente como um menino idealista, mas um idealista de rompante de jovem, tudo bem, até aí ok. Mas ele tem uma bondade e a imagem dele é uma imagem muito angelical que desperta nos outros a vontade de cuidar, de bondade, de tudo. Ele, por sempre despertar isso, ele foi sempre muito bem cuidado por todo mundo, muito bem querido por todo mundo. Então ele não conhece o valor do dinheiro, digamos assim. E ele tem questões internas que ele fala que ele estava sofrendo e respostas que ele precisava. E ele ali conhece os Zosimov, a gente depois eu lembro o nome, mas era de uma vertente assim de monges que eram uma pessoa muito sábia e tal, e ele admira aquele cara como se fosse um santo, tá? E ele fala que ele acredita em milagres, né? O narrador traz que ele acredita em milagres e tudo, enfim, não de uma forma realista, de duvidar do milagre até o fim, mas acredita fielmente, não de forma, como é que eu posso dizer, fanática, mas racional dentro daquele contexto dele ali. Coerente, não sei. É assim que eu tô entendendo, gente. Eu sempre fugi de todas as resenhas de Irmão Karamazov. Eu só sei que aqui a gente vai ter aquela discussão, né? Se Deus existe, por que o mal existe, né? Mais ou menos isso, essa discussão vai vir. Então, e como toda obra de Dostoiévski pós seu exílio na Sibéria, ela vai ter uma carga dualista em relação à religião muito forte. E parece que essa sua última obra foi a cereja do bolo disso mesmo. E esse é uma questão que eu amo estudar, que eu amo aprender. E eu acho que Dostoiévski teve uma vivência bem dual e contraditória com a religião, mas em si um grande crente que acho que vai ser interessante, sabe? É isso, eu acho que eu já falei todos os personagens principais. Tem o criado da família, o Grigori. Tá, não falei o mais importante. Daí, sabe-se lá por cargas d'água, o Ivan vai procurar o pai. E ele vai procurar o pai para ser meio que o mediador de uma nova disputa judicial ou financeira, sei lá, entre o Dmitri e o pai. O Dmitri, que é um irmão que ele nem conhecia. E do nada ele volta para isso. Strange. Mas isso é uma questão importante, eles terem voltado. E o Alyosha, por algum motivo, também vai voltar. E os 3 irmãos vão ficar ali junto. O Alyosha meio que tá voltando assim, vou pro monastério e tal. E quando ele volta, o Alyosha tem um contato legal com o irmão Dmitri. Mas o irmão Ivan, que é seu irmão de sangue, ele não tem o contato. E ele fica perguntando assim, por que será? Será que ele me vê como alguém
não tão inteligente que nele, que eu nem completei meus estudos, eu resolvi abdicar de tudo pra poder ir pro monastério. Ele acha que eu sou muito inocente, que eu não sei o valor das coisas. Será que é por isso? Ou, eu não sei se foi esse o tom que ele quis dizer, ou eu desperto dele, ele em angústias. Eu sei que ele é ateu. E ele deve me ver como alguém muito inferior e bobo por eu acreditar nisso. Ou ele deve me ver como alguém que ameaça crenças dele. Foi o sentido que ficou ali pra mim. Mas enfim. E o pai fica apaixonado pelo menino, né? Ele é uma pessoa que traz muito essa questão. Outra coisa importante, né? É a figura de Sofia, que é bem diferente da Adelaide, né? A Sofia é uma menina completamente inocente e que tem esses rompantes de histeria e que passa por muito sofrimento. E ele destaca que mesmo com 4 anos, isso marcará profundamente o Alexei, né? Essa ideia de que talvez ele acredite que a Terra seja um grande sofrimento. Esse tormento dele de procurar essa vida no monastério, para procurar a cura de sua alma, ou sei lá, o sentido de sua vida. Eu acho que é nisso que ele pensa realmente, que a vida é um eterno sofrimento, e isso foi influenciado muito por sua mãe. E ela tinha um fervor religioso muito grande. Tem uma hora que eles citam o ícone da Virgem Maria ali, que ela fica com os braços estendidos para ele. Eu acho que isso vai marcar profundamente mesmo o Alexei. O Ivan, quando escreve os artigos, ele traz a crença de... Ele é ateu, né? E essa coisa de que o Estado, né? A importância do Estado, tudo. Mas ele traz aquele artigo a crença de que... Como é que eu posso explicar? Porque não fica muito explícito isso, mas você começa a deduzir com as explicações, sabe? De que, como se a religião... Que ele até fala assim, poderia ter sido escrito por um dos nossos, mas os ateus e os que acham que o Estado tem que ter importância bateram palmas, aplaudiram. Então, um dos nossos que ele tá falando da igreja, porque parece que o narrador, ele é do monastério, né? Porque ele fala, entrou no nosso monastério, tal, não. Então, é como se ele tivesse falado algo tipo... como a necessidade de existir essas instituições da igreja e tal, é a necessidade para controlar a população, controlar tudo, né? Faz parte desse controle, dessa ordem que precisa existir. E não por causa de uma existência superior de Deus, porque ele era ateu, entendeu? Não sei se ficou claro. E esse Zósima, né, que é esse ancião do monastério, ele é uma pessoa muito invejada, por ter esse senso, né, assim, por ter essa certa importância e relevância. Ele vai ter um momento de ser substituído. E ele gosta muito do Alexei. O Alexei vê essa abnegação dele como algo que preenche suas dúvidas para ele. Ele admira muito o Zósima, acredita realmente que ele faz milagres, né? Não no sentido, como eu falei, gente, de fanatismo. Mas ele tem uma crença de querer descobrir os mistérios da vida mesmo, através da sua reflexão religiosa. O que parece que vai contrastar muito com o Ivan, né? Eu acredito nisso. E o Alexei, acho que foi ele que dá a ideia de vamos nos reunir com o Zósima, né? Para ele poder conciliar esse debate aqui em relação a essa parte financeira. Mas depois ele fica preocupado de passar vergonha em sua família, porque ele sabe que o Piotr, que é o primo, não acredita. Tem até um outro Piotr que aparece ali do nada. Ele sabe que o Ivan pode achar tudo aquilo muito patético. Então, vai ser interessante. Aí eu tô na parte do livro 2 agora, que ainda no volume 1, né? Em que eles estão indo lá encontrar o Zósima. Acho que vai ser ridículo. Eu acho que vai ser vergonhoso. Vamos ver. Coisas aqui, né? O número 3, ele é cabalístico, ou até posso dizer de forma mais... não herética, é um número santo, né? A Santíssima Trindade são 3 filhos. O que eu quero dizer com isso? Por enquanto, nada. Nada. Até porque a Santíssima Trindade, ela é una. E aqui a gente vê filhos bem fragmentados, bem diferentes. Mas o número 3 é um número importante, né? Parece que 2 é um equilíbrio, né? Um positivo, negativo, um lado, o outro e tal. Mas, na verdade, o 3 é o maior equilíbrio de todos, né? Enfim.